A paz do Senhor, meus amados irmãos. Nós estamos no canal Filemon e estamos aqui para dar continuidade no nosso terceiro trimestre, que nos traz aqui o título muito importante para nós estudarmos: A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E nós estamos aqui na lição de número 4, que é a qual está datada para o próximo dia 23 de julho de 2023, e nos traz o título: Quando a criatura vale mais que o Criador. Você seja bem-vindo ao canal Filemon e já aproveite essa oportunidade para fazer para você um convite. Caso você não é inscrito no meu canal Filemon, por favor, se inscreva. Esse canal tem um objetivo, de estar levando sempre uma palavra de Deus aos vossos corações. Meu nome é Davi Donizete da Costa, sou pastor, moro na cidade de Ribeirão Preto. Muito bem. Se você se inscrever no nosso canal, por favor, adicione o sininho das notificações para que você possa receber todas as nossas notificações. Amém? O texto áureo dessa lição diz: Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Se encontra nas cartas de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 25. E a verdade prática diz: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Muito bem. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Romanos capítulo 1, versículo de número 18 ao 25. Então nós não vamos ler para que esse vídeo não seja tão extenso, ok? E nós vamos aqui fazer uso somente do primeiro tópico dessa lição nesse vídeo. Assista até o final, deixa o seu like e faça o teu comentário. Muito bem. Aqui diz assim: introdução. Introdução, todos nós sabemos que é ato de introduzir. A introdução, ela é uma preparação em que nós preparamos para entrarmos nos comentários a ser comentado nesta lição. Observamos aqui que a nossa introdução, ela fala sobre a soberba e a insensatez do homem ímpio, o mantém afastado da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento ao Criador. Observe só que a soberba e a insensatez do homem ímpio é que faz com que o homem permaneça afastado da verdade de Deus. Porque desde quando o advento da revolução do pensamento, observamos que o ser criado passou a priorizar mais a criatura do que mesmo o Criador. A autoidolatria, por exemplo, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. Se você quiser ler 2 Timóteo 3, verso 4, e a lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas.
O subtópico 1 da nossa lição diz sobre o desprezo à verdade. Se você ler, se você ouvir, assistir esse vídeo, você vai perceber que aqui já se encontra a primeira resposta da primeira pergunta que está no nosso questionário. Então vamos lá. A impiedade e a injustiça. Muitos não entendem, muitos não sabem o que é a impiedade e o que é a injustiça. Pois bem, observamos que o termo impiedade é a tradução do grego que significa asébia, né? Que significa irregularidade. Isso significa que o ser humano está vivendo irregularmente, né? E não estão vivendo de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina a viver, né? E nós observamos que ele se refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. E aí nós observamos aqui que já o vocábulo injustiça vem do grego, que significa adíquia, que significa sem retidão, e a palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem com o próximo. O que acontece? O que acontece é que o homem foi feito um homem reto, mas o homem buscou muitas invenções, diz o sábio Salomão. Então, o ser humano não vive mais em retidão diante de Deus. E isso é o quê? É a impiedade e a injustiça que está valendo na vida do ser humano nos dias atuais que a qual nós vivemos. Observamos aqui que as palavras revelam a situação geral da humanidade e não a regeneração, né? Por exemplo, a sua idolatria, o culto à criatura, a perversidade e a depravação moral, que expressam a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina. Então, que nós possamos aprender nesta lição a viver com retidão diante da palavra de Deus, diante das ordens divinas. Muito bem. Vamos passar aqui para o subtópico. Nós estamos estudando o tópico número 1, estudamos aqui o subtópico número 1 e vamos estudar agora o subtópico número 2, e este aqui fala sobre a insensatez humana. Nós observamos que nos dias que nós vivemos, a humanidade está vivendo um desequilíbrio total, né? Um desequilíbrio total que está vivendo sobre a humanidade. A humanidade está vivendo também em uma grande responsabilidade, porque a humanidade não está sendo ensinada mais a ser uma humanidade sensata, mas a insensatez tem tomado conta da humanidade e desequilibrou a humanidade, que a qual era uma humanidade equilibrada diante de Deus. E nós observamos aqui que o apóstolo Paulo, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele assegura que a revelação geral de Deus por meio da natureza faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o Criador,
nós possamos observar em Romanos capítulo 1, versículo 19 e o 20, parte A do versículo 20. Vamos lá. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo. Então, observamos que aqui o apóstolo Paulo, ele nos ensina, né, aqui, que é uma revelação geral de Deus que foi passada para o Criador, para o ser humano, e o ser humano passa a possuir o conhecimento sobre o Criador que criou os céus, a terra, e criou tudo que há em cima da terra e embaixo do céu. Por isso, ninguém pode ser inculpável, né, acerca da realidade divina, nem de seu eterno poder. Aqui observamos que no versículo 20, parte B, do versículo, né, que diz assim: tanto o seu eterno poder como sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, naquele dia, não vai ter desculpa, não vai ter alguém dizer que eu peço que me haja por excusado. No dia do juízo final, todos vão estar diante do tribunal de Deus, e ali passará pelo juízo, pelo julgamento. Por isso, nós estamos advertindo você, meu prezado irmão, prezada irmã, meu prezado amigo, você que assistir este vídeo no canal Filemon. Aprenda que a criatura, ela não pode ser mais do que o Criador. Não obstante, mesmo em contato diário com essa revelação, o homem iníquo, ele procura glorificar, não glorifica a Deus e nem rende graça ao nosso Deus. Ele glorifica o quê? Ele glorifica a criatura. Romanos 1, verso 21, parte A, diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Tendo conhecido, conhece através das Escrituras, mas não glorifica, não dá glória ao nosso Deus. Glória a Deus. Muito bem. Então observamos que em lugar de reconhecer o Criador, o ser criado, ele age como se não fosse a criatura, e se comporta como se fosse um ser divino. Conforme diz ali a palavra ali no livro de Gênesis, né? Livro de Gênesis, no capítulo de número 3 e versículo de número 5, nós vamos ali procurar mostrar, né, o que nós estamos falando nessa lição, para que você que assistir esse vídeo venha entender que a Escola Bíblica Dominical, ela acompanha todas as referências bíblicas dentro do assunto a qual está sendo abordado nesta lição. Amém? Vamos aqui no capítulo 3 e versículo 5, aqui na Bíblia Sagrada, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 5, diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O que o inimigo propôs para o ser humano no começo? O que o inimigo propôs?
Ele quis ali, como se diz, contradizer o que Deus falou para Adão, né? Então ele falou para Eva que Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, vai lhe abrir a sua mente e você vai ficar sabendo, igual Deus, sabendo o bem e o mal. Então, por causa